E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estais ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa palavra, ela vem fazer um fechamento de tudo aquilo que nós lemos hoje, tudo aquilo que nós fizemos menção hoje, da realidade que está a nossa vida, da realidade que está esse mundo, né? Um mundo imediatista, um mundo que vive em torno das coisas e está vivendo em torno para as coisas, fazendo a tua vida girar em torno das coisas, dos negócios, dos afazeres, né? Da parte financeira e tantas outras coisas, tem tomado a atenção do povo, tem tomado a atenção do mundo, tem tomado a atenção das famílias. Veja que o texto diz que Jesus chega em uma determinada casa, ou seja, Jesus foi naquela casa. Tinha outras casas para Jesus ir? Certamente tinha. Existiam outras pessoas que queriam que Jesus fosse nas suas casas? Existiam. Mas Jesus foi na casa de Marta e Maria. Jesus escolheu aquela casa para ir, para cultuar, para pregar, para confraternizar, para estar juntos. Aquela casa, naquele dia, foi um alvo da presença de Jesus. Aquela casa foi um alvo da presença de Jesus. Todos se juntaram para ver e para ouvir Jesus. Porque nós estamos vendo a necessidade de que Jesus fale é muito grande. O desejo de ouvir Jesus falar, de ver Jesus falar é muito grande. O mundo precisa de Jesus. E Jesus estava nessa casa. Só que veja que enquanto o culto está acontecendo, enquanto Jesus está falando, enquanto Jesus está ensinando, ficou ali explícito, ficou ali revelado os dois tipos de pessoas que existem dentro de nós, os dois tipos de pessoas que existem dentro da igreja, os dois tipos de pessoas que existem dentro das nossas casas, na nossa família, que são os afadigados e os atentos. Os afadigados, quem são os afadigados? Os afadigados é como está escrito aqui, ó. Jesus respondeu para Marta: Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então os afadigados são um exemplo de Marta. Marta estava tão preocupada, e essa preocupação não foi uma preocupação que, se a gente for ver, não foi uma preocupação de toda errada. Marta estava preocupada em oferecer o melhor para quem estava na sua casa. Marta estava preocupada em oferecer algo de comer, algo de beber para aquelas pessoas que estavam na sua casa. Então a intenção de Marta aqui não era de toda ruim, não era. A intenção de Marta aqui não era totalmente equivocada, não era totalmente errada, não era. Porém, Jesus Cristo, quando se volta para ela, ele diz assim: Marta, você está ansiosa e afadigada. Veja,
que a ansiedade e a fadiga está tomando lugar no coração do povo, que serve a Deus e que não serve a Deus. A ansiedade é aquela síndrome, é aquela situação de que a pessoa ela não tem paciência de esperar chegar amanhã. A ansiedade toma o lugar da pessoa e a pessoa não consegue esperar ver Deus fazer. Ela não consegue esperar o amanhã, ela quer tudo para hoje. E uma pessoa ansiosa, ela comete um erro muito grave. Que erro é esse? Ela esquece de valorizar o que ela já tem e começa a se preocupar demais com o que ela não tem. Ou seja, ela não cuida do que tem, porque está preocupado com aquilo que ela não tem. Essa pessoa, essa era uma das qualidades, das características de Marta. Ansiosa. Ela estava ansiosa em fazer, ela estava ansiosa em ter, ela estava ansiosa em ver o que os outros iriam falar dela. A ansiedade estava tomando conta daquela mulher. E a fadiga também. Porque a fadiga do querer trabalhar, do querer fazer, tomou o coração de Marta ao ponto de Marta não entender que Jesus estava dentro da casa dela. Jesus estava próximo dela, Jesus estava falando, mas ela estava tão afadigada com as coisas que ela não ouviu, ela não viu, ela se desapercebeu de que Jesus estava na casa dela por causa das coisas. Então Marta, ansiosa e afadigada, dominada pela ansiedade de ir atrás daquilo que não tem, movida pela ansiedade de estar vivendo o amanhã, não vivendo hoje. Jesus está falando hoje, Jesus está fazendo hoje, não é amanhã, amanhã é outro dia. Hoje vamos nos ocupar em fazer para o Senhor. Nós estamos nesse culto na casa, nesse culto no lar, e nada melhor do que em família para nós tratarmos desse assunto, porque às vezes a ansiedade e a fadiga nos rouba dos nossos. A ansiedade e a fadiga me rouba da minha esposa, me rouba dos meus filhos. A ansiedade e a fadiga rouba a esposa do esposo, a mãe dos filhos. E consequentemente a ansiedade e a fadiga fecha os nossos olhos e os nossos ouvidos e nós não vemos e não ouvimos Jesus falar. Jesus fala todo culto. Nós falamos com Jesus em oração. Porém a ansiedade e a fadiga é tão grande que nós até oramos, mas não temos paciência de esperar Ele falar. Nós oramos dizendo: Jesus, abre uma porta. A primeira porta que abre, a gente já acha que foi Jesus e nem sabe se foi. Jesus prepara isso para mim, mas nós não temos a paciência de esperar a confirmação de Deus, se é ou não da parte dele para a nossa vida. Então Marta, perceba, Marta estava com Jesus na sua casa. Jesus estava pregando dentro da tua casa, ensinando dentro da casa. Jesus estava trabalhando naquela casa. Mas Marta estava tão ocupada com as coisas que se esqueceu desse detalhe. E esse detalhe é o que está fazendo a diferença nesses últimos dias. Jesus fala, mas nós não ouvimos. Jesus está presente, nós passamos por Ele e não percebemos. Por quê? Por causa das coisas. As coisas têm nos roubado de viver uma experiência com Cristo. E o problema da ansiedade e a fadiga é que o ansioso, aquele que está sob o efeito da ansiedade e da fadiga, veja que ele ainda quer tirar o outro da presença de Jesus também. Veja que Marta chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu estou fazendo tudo sozinha.
Eu estou servindo todo mundo sozinha. Minha irmã está aí sentada nos seus pés. Fala para minha irmã levantar daí e vir me ajudar. Fala para sua irmã sair. Fala para minha irmã sair daí e vir me ajudar, porque tem muita gente para atender. Jesus percebe aquilo e fala para Marta assim: não, Marta, de jeito nenhum. Você está ansiosa e afadigada. Isso você escolheu, porque a forma de vivermos é uma escolha nossa. Você pode escolher viver para Jesus, perto de Jesus, viver com Jesus. Mas você pode também escolher ouvir Jesus falar, ver e não querer estar junto. Você pode ouvir e não obedecer. Você pode sentir e fazer de conta que não sentiu. Porque a nossa vida, ela é cheia e feita de escolhas. Então, dentro daquela casa, duas escolhas foram feitas. Uma, se ocupando com as coisas. E outra, sentada aos pés de Jesus, ouvindo. Então, dentro de uma casa, de uma família, de uma igreja, existem dois tipos de pessoas. Os afadigados e os atentos. Veja que Maria estava atenta. Jesus foi tão pleno na vida de Maria, que Maria não se preocupou com os demais. Jesus tomou tanto o coração de Maria, preencheu tanto o coração daquela mulher, que ela não quis sair de perto de Jesus, porque eu percebo que quem dá atenção à palavra, a família que se volta, a casa que se volta para Jesus, verdadeiramente, se torna uma casa que vive intimidade. Veja, Maria estava querendo com Jesus uma intimidade. Jesus falando e ela ouvindo. Ela não queria perder aquela oportunidade de ver Jesus e nem de ouvir Jesus. Então não é simplesmente falar que segue. Nós seguimos a Jesus. Se nós formos analisar, existe uma diferença muito grande de seguir e de andar. Eu vou seguir o irmão até um determinado caminho. Como esses dias nós estávamos em uma determinada igreja pregando, eu não sabia o caminho. Eu vim seguindo o irmão. Quando chegou na cidade dele, ele entrou para a cidade dele e eu continuei para a minha cidade. Então seguir não é andar junto. Seguir não é andar junto. Quando estamos seguindo, a gente tem aí a possibilidade de sair a qualquer momento, de parar a qualquer momento, de buscar outro caminho a qualquer momento. Agora, quando nós andamos juntos, aí não. Aí vai subir, vamos junto, vai descer, vamos junto, vai virar à direita, vira todo mundo junto, vai virar à esquerda, vai virar todo mundo junto. Então, seguir é diferente de andar. Então nós precisamos andar com Cristo. Nós precisamos andar mais com Cristo, andar. E não só seguir enquanto temos, enquanto nos interessa. Eu vou seguir Jesus até que enquanto me interessa, depois não sigo mais. Não, vamos andar juntos. Então, Marta e Maria, duas pessoas, duas personalidades completamente diferentes dentro da mesma casa. Uma afadigada e outra atenta. Uma afadigada com as coisas e não percebeu Jesus falar. De tão afadigada, ela se esqueceu de que Jesus estava dentro da sua casa. E isso acontece comigo e com você sempre. Sempre. Por causa das coisas, por causa da correria, nós esquecemos de que Jesus está na nossa vida e não percebemos quando Ele está falando. Mas quando a nossa vida passa a ser uma vida de intimidade, Jesus fala, a gente escuta. Jesus fala, a gente obedece. Jesus ensina e nós fazemos da forma que Ele ensinou. Meu irmão, para mim chegar aqui, o irmão Daniel me ensinou. Se ele não me ensina, eu não chegava aqui.
Isso é simples. Jesus é simples. Veja que ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está sendo claro. Eu sou o caminho. Ele está dizendo, ó, para chegar no céu tem que passar por mim. Para chegar ao Pai tem que vir a mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Porque está escrito que se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu sou a vida. Não tem quem ande com Jesus que não viva uma vida plena. Não tem. Passamos altos, baixos, tempestade, turbulências, passamos tribulações, mas por estarmos com Ele, passamos por tudo isso vivo. Porque Ele é a vida. É dele que vem a vida que nos enche, que nos faz estar aqui hoje. Estar nesse culto hoje, irmão, isso daqui já veio do coração dele. Estar aqui hoje e o que vai acontecer a partir de hoje vindo dele. Sabe, irmão? Porque essa casa está aberta para glorificar o nome dele. E nós não estamos vindo aqui falar de um homem natural, que nasceu, fez coisas extraordinárias, mas morreu. Não, nós estamos falando de um homem que veio nessa terra, realizou grandes milagres em 3 anos e meio, subiu na cruz, desceu da cruz, ao 3º dia ressuscitou, e há mais de 2019 anos está fazendo coisas extraordinárias no nosso meio até hoje. Por quê? Porque Ele é a vida. Então nós estamos aqui porque Ele nos deu vida. O culto aqui está acontecendo porque Ele nos deu vida. Amém, irmãos? Guarda essa palavra no coração dos irmãos. Ser afadigado, fazer as coisas não é errado, entendam? Ó, presta atenção. Você querer ter não é ruim. Você trabalhar para ter é excelência. Isso é vitória, isso é bênção de Deus. O que é o errado? O errado é quando aquilo se torna uma fadiga na minha vida, é quando aquilo rouba o meu tempo de Deus, é quando aquilo tira o tempo com a minha família, é quando eu passo a viver para aquilo, por aquilo, eu sou movido por aquilo. Aí isso se torna erro. Porque tudo aquilo que rouba o lugar de Deus dentro da nossa vida, do nosso coração, é errado. É errado. Então fazer é bênção. Mas o nosso tempo para Ele, nós temos que tirar. Enquanto família. Porque o alvo do nosso adversário hoje é a família. Não é que nunca foi. Mas hoje está claro demais que é a família. Em todas as áreas da sociedade, ele está atacando as famílias. As famílias. Então, vamos escolher o que Maria escolheu. Não perder a oportunidade de ouvir Jesus falar. Não perder a oportunidade de estar na presença dele, de sentir a presença dele. O resto, né, Mateus 6,33, diz que busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vamos buscar o reino. Vamos trazer o reino de Deus para dentro da nossa casa. Vamos trazer o reino de Deus para dentro do nosso relacionamento marido e mulher. Vamos trazer o reino de Deus para o nosso relacionamento pais e filhos. Vamos trazer Deus, o reino de Deus para dentro da nossa casa. Para dentro dos nossos negócios. Vamos trazer o reino de Deus, irmão, para a nossa vida cotidiana. Porque assim nós vamos mudar a nossa pisadura. Nós vamos mudar muita coisa na nossa vida. Porque nós vamos passar a viver para o reino. E não viver subjugado pelo império das trevas que está dominando esse mundo. Mas nós vamos viver em função do reino. Amém? Em nome de Jesus, eu quero aqui pedir para o Daniel e a irmã Flávia para vir aqui na frente.